Garçom na Itália. Quanto se ganha? Precisa falar italiano? O que precisa? E aí, como é? Vamos falar sobre isso? Bom, faz muito tempo que eu tô aqui falando no Instagram que eu vou contar sobre o meu trabalho de garçonete. Tô devendo, mas agora estamos aqui. Chegou e eu vou a falar hora. tudo sobre o meu trabalho de garçonete. Eu vou fazer assim, vou falar um pouquinho do começo, como que foi, e aí a gente vai pras perguntas, tá? Antes de mais nada, deixa aqui embaixo. Tem mais alguma profissão que você queira saber como funciona, como são as coisas? Deixa aqui que a gente vai responder tudo direitinho pra vocês. Já falei sobre isso aqui no canal, mas pra quem tá chegando agora, a gente tá falando um pouquinho de vida na Itália, um pouquinho das nossas aventuras também no dia a dia, mas vamos lá, pro que importa. Eu quando cheguei aqui na Itália, resumindo, eu tive que esperar os meus documentos saírem, tive que esperar conseguir emprego, foi uma doideira só. Eu consegui, lembra desse emprego que eu consegui numa farmacêutica, foi, né? Foi. Numa Uma empresa farmacêutica e com um tava magazine. tudo certo, o contrato assinado e o meu passaporte tinha vencido, não consegui entrar. Meu primeiro emprego mesmo foi na pizzaria depois de 9 meses de Itália. E eu procurei emprego ainda assim antes dos documentos ficarem prontos e não consegui, porque precisava dos documentos, né? Gente, lembrando sempre que pode ser que ache, sim, é fácil. Não é fácil, a gente tem que ser honesto. O certo é esperar os documentos e com os documentos em mão, ir até uma agência de emprego, ir até as empresas e mostrar o currículo e aí sim começar a procura. Lembrando que assim, é o que o Rafa falou, não foi tão fácil pra mim, foi um pouquinho mais fácil pra ele, você conseguiu emprego e depois dos documentos saírem, Uns 3 meses. Foi muito mais fácil. E às vezes também depende do lugar, a gente tá falando da nossa região, em Monte Belluna, na região do Vêneto, na província de Treviso. Às vezes a província aqui do lado vai ser diferente. Exato, às vezes é verão, eles precisam muito, você consegue emprego, o que leva para outro emprego, então depende muito disso também. Enfim, eu consegui esse trabalho, me falaram que estava aberto essa vaga e eu fui direto lá entregar meu currículo e no dia que eu fui entregar foi muito rápido, eu nem imaginava, porque já estava sendo tão difícil os outros, porque o meu chefe, ele me perguntou o que eu fazia, da onde eu vim. E ele chamou a irmã dele, que cuida dessa parte burocrática. Eles gostaram, foi um pouquinho depois, eles me chamaram, eu não lembro quanto tempo depois. Uma semana. Mas ela falou, então você tá com permesso de sojourno, tudo em ordem? Foi mais ou menos isso. Uma semana depois ela falou, olha, já tá tudo pronto pra você assinar e começar. E eu, nossa, foi muito rápido, sabe? Não foi uma esperava entrevista que ali tivesse na hora. muito... Exatamente. Então, foi mais ou menos isso. Só pra dar a introdução, vamos para as perguntas que vocês fizeram. Bora lá? Bom, a primeira pergunta é, Dan, como você conseguiu esse emprego? Acabei de falar, mais ou menos. Na verdade, assim, gente, pra quem não sabe, eu fui batizada aqui na Itália. Sim. E depois fiz todo um processo, foi muito bonito. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu posto foto também, posto vídeo e tal, e conto sobre isso, né? Sim. E a gente fez um curso com duas pessoas muito queridas, os meus catequistas. E aí ela que é um casal, né, na verdade, e aí ela me falou que conhecia uma amiga que estava falando que essa pizzaria estava procurando uma pessoa para trabalhar lá. E aí eu fui até a pizzaria e falei que eu sabia dessa vaga. Então foi isso. Segunda pergunta. Dan, você podia comer as coisas no local? Tinha que pagar? Eu podia, água eu podia pegar tranquilo, café, assim que a gente chegava, tipo 5 minutos depois, eles vinham e colocavam qual café que você quer, qual pra todo mundo. Lógico que depois de um tempo já sabiam o café que eu pegava sempre, às vezes queria mudar, não, hoje eu quero diferente. Então, pra dar aquele gás no trabalho, então era café de graça, água o quanto eu quiser. Teve uma vez ou outra que eu pedia chá em lata, mas não é assim, chá em lata à vontade. Uma vez ou outra, tudo bem. E pizza, depois você podia levar pra casa todos os dias ou jantar lá, um toast que eles faziam, uma salada que eles faziam. Mas geralmente eu tava cansada, queria voltar logo pra ficar com o Rafa e não comia lá, comia em casa pizza. alguma coisa. Então eu trazia pizza de graça, no caso, pra gente no final de semana. Senão imagina, comer pizza todo dia não dá. Dependendo do Rafa, ele queria. Até 2. Mas aí eu levava pizza pra casa todo final de semana, porém, não podiam as pizzas, tipo, super caras do menu, Sim, sabe? eles pediam sempre o mínimo de bom senso. Você não vai pagar, obviamente, você não vai pedir a melhor pizza.
Não que as outras sejam ruins, mas você não vai pedir a mais cara, com ingredientes mais caros também, porque é uma questão básica de bom senso. Inclusive, tinham 2 menus. Um que era, tipo, edição limitada, digamos assim, que era um mês, e aí eles mudavam. E aí, dentro desse menu, era, tipo, muito especial, sabe? Era umas pizzas, assim, 15 euros, com os ingredientes especiais e tal. Então, esse tipo de pizza, não. Tá? Porém, uma outra pizza, marguerita ou até prosciutto com brie, com queijo brie, Sim. umas pizzas muito boas, inclusive podia pedir tranquilamente, podia sim. Lembrando, não é assim em todos os lugares. Lembrando, a gente está falando necessariamente da pizzaria onde a Dan trabalhou. Às vezes uma outra pizzaria não vai ser assim. É a experiência da Dan. Tipo um calzone mesmo, que a gente é apaixonada, que é a pizza fechada, já não podia pedir. Eu pedi uma vez, mas não era nem pelo preço em si, era porque pelo trabalho, que os pizzaiolo sempre falavam pra mim, não, esquece, a gente tá muito cansado, tem que ficar fechando a pizza e tal, mas pelo trabalho. A média da pizza que a gente podia pedir, 9, 11 já era meio puxadinho, mas mais ou menos isso, 9, 11 euros. Dan, a próxima pergunta é, você falava italiano com os clientes, mais inglês ou outro idioma? Italiano, só italiano. Na verdade, assim, só italiano não, tinham mesas muitas vezes, por exemplo, Carnaval de Veneza. Era perto do carnaval. Veneza aqui é perto, é 1 hora e meia. Se você vai ficar em Veneza é muito caro. Então tinham muitos alemães, muitos austríacos, muita gente de fora que vinha pro carnaval de Veneza. E aí acabava ficando numa cidade 1 horinha de distância, que era a minha cidade, por exemplo, a nossa cidade, Monte Belluna, que tipo pega um trem e fica pertinho de Veneza e economiza muito. Então eles acabavam jantando ali. Tinha muita gente que falava inglês sim, que eu falava um pouquinho, mas eram em eventos assim, sabe? Tipo, raros. E mesmo assim, o meu problema é que eu fiz intercâmbio para inglês, mas muitas vezes eu sei, eu escuto, mas hoje em dia falar eu misturo no italiano. Então na hora de responder eu não conseguia. Então, tipo, ok, pegava o pedido e tal, e eu conseguia, mas eu não falava tanto ou em inglês, porque pra mim antigamente não, mas hoje é mais difícil de falar o inglês. Tinham algumas pessoas, sim, mas assim, 100%, 90% sempre italiano. Eram esses casos que eram inglês, não tinha ninguém de fora, então era sempre italiano. Era só eu, a brasileira ali. Gente, lembrando uma coisa simples e básica. Nós moramos em Monte Belluna, não é uma cidade turística. Sim. Veneza, turística. Pisa, turística. Milão, turística. Roma. As pessoas em restaurantes precisam falar o inglês. Precisam porque tem muito turista. Não contem só com o inglês. Precisa sim do italiano. Sim. Ponto. Precisa do italiano. Foi a primeira coisa que eles me pediram, não só pra mim, quando o Rafa também foi trabalhar, pediram pra eles. Italiano básico. E foi exatamente isso que me pediram. Tá, eu sei que você tem dificuldade de falar, mas você consegue entender? Sim. Ponto. Então, ponto. É isso que a gente precisa aqui. Você conseguiu entender, vai pegar o pedido que eles falam e entregar, é o que importa pra eles, entendeu? Não adianta nada alguém te pedir marguerita e você levar uma cerveja. Mas já aconteceu. Mas assim, acontece, o pessoal super se divertia, super me ajudava. Então é tranquilo, uma vez ou outra errar, é compreensível. É normal. É super compreensível. Mas não dependam só do inglês. O italiano, você está na Itália, você fala italiano. Fica a dica. Fica a dica. Que inclusive eles não me pediram inglês, tá? Eles não perguntaram isso, eu até falei, sei falar um pouquinho de inglês, eles não importa. Pra gente, a gente precisa realmente que você compreenda o italiano. É aquilo que importa. A próxima pergunta é, qual o horário que você trabalhava e o quanto você ganhava? Tá, segunda-feira era fechado, me pediram pra eu começar de noite, que era onde mais precisava, então geralmente eu entrava às 7h30 às 11h. Terça a domingo, tá? Agora, precisou de abrir a pizzaria. Não era eu que ia lá com a chave, mas ajudar na abertura, né? Então eu entrava às 6h30 alguns dias, 7 horas, um pouquinho depois. E às vezes fechamento que a gente se revezava. Porém, no final, quando eu tava ali, eles estavam pedindo mais pra mim, porque tipo, eu era doida da faxina, eu já falei em alguns vídeos aqui da faxina. Então eles adoravam que eu ficava e também era tranquilo ali, não tinha ninguém, ficava fazendo faxininha e acabou. Que era até 1h da manhã.
Então, mais ou menos das 7h30 a 1h. Mas é aquilo, não tinha um horário fixo, Não, né? não tinha horário fixo. Variava. Às vezes, por exemplo, uma quarta-feira tá muito vazio, Dan, vai pra casa às 10 horas da noite. Às vezes, um sábado que a gente esperava acabar meia-noite, lotava, olha, 1h30 da manhã. Eu já chegou a ir embora 1h30 da manhã. Porque ficava fazendo a faxina, tinha que esvaziar tudo, tinha que esperar os pizzaiolos acabar de guardar tudo pra gente poder limpar ali onde eles estavam. Tinham que esperar a mulher da cozinha limpar tudo pra gente ajudar ela também. Então era todo um time ali, tá? Então era mais ou menos esse horário. Porém, eu tinha contrato? Não, eu tinha na verdade um contrato que falava que eu trabalhava 17 horas ao mês. E não era verdade. Eu trabalhava 25 horas a semana. Era um part-time. Sim. Tá? Era um part-time. Então não era um trabalho inteiro, mas também era um trabalho inteiro, que não tem o contrato. Então algumas horas eram contadas, outras não. Recebia semanalmente, quase toda quinta-feira, o que eu fiz referente à semana passada, e o meu salário a hora era 6 euros, tá? Descobri depois que algumas pessoas lá ganhavam um pouquinho a mais, entre 8 euros, a menina que trabalhava na cozinha, por exemplo, mas o meu salário ali dentro era 6 euros a hora. Próxima pergunta. E a próxima pergunta é, ganhava gorjeta? Sim ou não? E uma outra, precisava de experiência? Ótimas perguntas, inclusive. Gorjeta. Não eram muitas pessoas que davam gorjeta pra gente, mas quando dava direto na conta, eu não gostava de mexer muito com dinheiro, porque eles deixavam bem claro. Você pegou o dinheiro, aconteceu alguma coisa, a responsabilidade é sua. Nunca aconteceu nada. É só quando tava na correria que eu pegava mesmo. Caso contrário, eu sempre chamava a mulher que estava lá mais tempo, que cuidava dessa parte, que ela trabalhava lá há 20, quase 30 anos. Então ela que ia fazer o fechamento e levava pro caixa. Na verdade, a gente sempre pedia para ir direto pro caixa. Tava correria e sim, a gente até que fechava, abria uma exceção. Mas às vezes quando deixavam gorjeta ali na conta, a gente colocava num cofrinho verde dentro, e depois de um tempo dividia para todo mundo. Tanto é que eu recebi um envelope depois mais ou menos de uns 3 meses de trabalhando lá dentro, com 50 euros de gorjeta, que dividiu para todo mundo. Eles abriram esse cofrinho e dividiram igual para todo mundo. Se dividiu igual mesmo, ou se algo, por exemplo, o pizzaiolo ganhou a mais, foi referente ao tempo que eu tava lá, ninguém sabe o quanto tinha lá dentro, ninguém sabe. Eu recebi 50 euros, tá bom? Foi uma vez, porque eu trabalhei lá 7 meses. Se precisava ter experiência, me perguntaram se eu já tinha trabalhado alguma coisa no Brasil e tal. Mas assim, por curiosidade, no meu caso não precisava ter experiência. E eu não podia, mentir. Tem muita gente que fala que você trabalhou com isso. Não, eu vou chegar lá, pegar uma bandeja na mão pra imaginar e deixar tudo cair. Então não dá pra mentir. Não tinha experiência. Sim. Então, conhecia uma coisa e outra, mas não tinha experiência. Não podia falar que tinha experiência. Exatamente. Lembrando, não adianta nada mentir. Não é isso que Fala vai a verdade, fazer. né? Não é isso que vai fazer conseguir emprego. Você virar e falar assim, eu sou um excelente garçom, trabalhei 15 anos. E você nunca pisou num restaurante como garçom. E aí? Não vai dar. As pessoas sabem se você realmente já trabalhou com aquilo. Um patrão vai olhar com 2 dias de prova, de experiência sua ali, trabalhando com ele vai saber se você já trabalhou ou não. Então, é ruim pra você. É ruim pra você, pra sua imagem. Pra sua imagem. Mas em falar nisso que o Rafa falou sobre prova, eu tive 15 dias de prova. Ninguém perguntou sobre isso, mas eu tive 15 dias de prova, onde eles me chamaram e depois perguntaram como que você tá se sentindo aqui dentro, você quer continuar, a gente gostou de você, vamos perguntar pras outras pessoas, aí até entraram numa brincadeira também. O que você acha da Dan aqui e tal? Qual nota que você dá? É verdade, sim. Qual nota que você dá? E foi um ambiente muito legal, e aí depois eu acabei ficando mesmo, mas sempre sem esse período de prova. Sim, esse período de prova, o que é? É um período depende muito, 1 semana, 2 semanas, até 1 mês, onde que tanto o funcionário quanto o patrão podem se sentir, têm o direito de virar e falar assim, não quero mais. Não tem nenhum problema, não tem que fazer nada dentro desse 1 mês, desse período de prova, tá? Qualquer uma das partes pode dizer não. Então é um respaldo tanto para o patrão quanto para o funcionário. Não tá bom para mim, não tá bom para você, não tá bom só para mim. Exato. Tchau, vou procurar outra coisa. Tchau, eu procuro uma outra pessoa.
Então, lembrando sempre que em todos os lugares tem isso. Sempre tem. Vai variar sempre o período de prova de um lugar para o outro. Essas foram as perguntas mais recorrentes. Tiveram pessoas que fizeram as mesmas perguntas que outros, que é o que mais atrai, salário, como conseguir esse tipo de coisa. Horário. A gente uniu tudo em uma coisa só. É um motivo porque eu deixei lá, porque eu consegui o meu trabalho na piscina hoje. Entrei na pizzaria em fevereiro de 2019. Em abril de 2019, eu já consegui ouvir sobre a piscina e fui atrás. Fiz entrevista, esperei um mês pra entrar em contrato comigo, fui fazer o teste, tipo, lá dentro, fui fazer todo o curso que durou alguns meses, depois que eu fui saber que eu passei, mas isso é assunto de outro vídeo. Então eu meio que, tipo, tentei a piscina desde o começo da pizzaria, só 7 meses depois que eu consegui a piscina e acabei saindo da pizzaria, por 2 motivos. Primeiro que o Rafa chegava do trabalho, a gente não ficava juntos, não né? tinha tempo. Então não tava mais fazendo sentido eu ter vindo pra Itália pra ficar com ele e não ficar comigo. Não ficar com ele. E meu italiano já tava um pouco melhor, eu sabia que eu poderia mais. A pizzaria foi um degrau super necessário pra mim, então foi ótimo, excelente, graças a Deus eu consegui a pizzaria pra chegar onde eu cheguei, né, e dar outras oportunidades. Então eu fiquei 7 meses por esses 2 motivos, pelo Rafa e graças a Deus pela oportunidade na piscina que apareceu também, que se não fosse a pizzaria, talvez eu não estivesse lá por conta do italiano, que precisaria um pouquinho mais do italiano. Então fica essa dica pra vocês também, quando vierem pra cá, estejam abertos pra outros tipos de trabalho, porque aqui eles não têm essa cabeça de trabalhar com faxina, trabalhar com pizza, trabalhar como garçonete, trabalhar, sei lá, em fábrica. É trabalho, ponto. Tá? Eu trabalhava com pessoas, com meninos novos, já falei sobre isso diversas vezes, mas se você não escutou, meninos novos que tinham um carrão, que se vestia bem, que tem uma casa boa, que tem uns pais que são advogados, sabe? E que não tem esse tipo de coisa, né? Não tem esse problema em trabalhar como garçom. Gente, é trabalho igual. Não existe subemprego, existe emprego, existe trabalho. Venham com essa mentalidade. Estejam abertos a tudo, tá? Não para baixar a cabeça de ser explorado. É diferente. É diferente. Mas estar aberto a todas as oportunidades que aparecerem. Lembre sempre disso. Que pode ser um super degrau, que como foi comigo, que eu sempre sou muito grata. E às vezes a gente vai lá, cumprimenta todo mundo. Essa semana mesmo a gente foi, cumprimentou todo mundo, foi muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.